Eclesiastes, capítulo 2, versos 24 a 26, e que diz assim: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Agora leia o restante do verso 1 comigo. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Graças a Deus, vamos orar. Pai, pedimos a Tua instrução e o Teu ensino neste momento. Ao abrirmos a palavra, pedimos que Tu nos ajudes a compreender as maravilhas da Tua lei. E que saiamos daqui fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos conhecer, do ponto de vista de Deus, duas virtudes das mais procuradas pelas empresas de todo mundo. Uma é a competência e a outra a integridade. Uma é fruto de muito trabalho duro, a outra é fruto de um compromisso com Deus. Pela competência, o trabalhador ganha o seu pão, mas pela integridade, a empresa continua no mercado. Então, uma embeleza a outra, dá sentido à outra. Competência sem integridade é oportunismo. Integridade sem competência é comodismo. Então, Deus envia todos os dias os seus trabalhadores para o seu mundo, para as suas indústrias, para as suas fábricas, para o seu comércio, para as suas organizações corporativas. E Ele envia esses trabalhadores com um kit básico, que é competência e integridade. Vejam o nosso texto. O nosso texto diz: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Observe, meu amado, que existe uma lei espiritual nesse texto. O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele sai de casa para trabalhar, só que ele leva junto a sabedoria, ele leva a competência e ele leva a alegria para o trabalho. Ele leva a alegria. Mas aquele que despreza o temor de Deus sai para se cansar de trabalhar. E o que ele vier a colher, ele vai dar para o homem que agrada ao Senhor. É interessante isso, né? Bom, na semana passada nós vimos que o senso de realização do trabalho está associado ao hábito de aprender coisas novas. Então, quem aprende a fazer melhor o que sabe, trabalha satisfeito, trabalha contente. Você pode aprender com os críticos do seu trabalho, você pode aprender com as suas próprias falhas, mas a maneira excelente de aprender é com Deus mesmo e com a sua palavra. Porque a Bíblia diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Então hoje eu vou falar de dois lados da moeda chamada sucesso. E um lado é a competência e o outro lado é a integridade. Em primeiro lugar, a competência. A competência nada mais é do que a soma de diligência e paciência. Isso é que é competência.
A Bíblia não tem a palavra competência, mas ela tem uma palavra que exatamente significa isso. Por exemplo, em Provérbios capítulo 21, diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Eu quero que você ouça a paráfrase que a Bíblia Viva faz desse mesmo verso. Ela diz assim: quem planeja e trabalha com dedicação ficará rico. Quem quer ficar rico da noite para o dia acaba perdendo o pouco que tem. Então, diligência é a maneira como a Bíblia entende competência. Carlos Hildorf, que é um dos gurus aí da área de relações humanas, de recursos humanos, perdão, ele diz assim: competência é ser qualificado para enfrentar desafios, tomar decisões acertadas e ter habilidade, conhecimento e atitude para realizar tarefas. Competência, na verdade, é um outro nome para trabalho duro. Samuel Goldwyn tem uma frase que ele diz assim: um fracassado pode superar um gênio com trabalho duro. E aí ele completa: sou sortudo, e quanto mais duro eu trabalho, mais sortudo eu fico. É isso que a Bíblia chama de diligência. A mão diligente enriquece. E a gente aprende isso com as melhores pessoas. Jesus, por exemplo, era adepto do trabalho duro. Ele era adepto da hora extra. Ele mesmo disse, né? E ele dizia que isso era de família. Lá em João 5 ele diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E ele dizia isso no sábado. Meu pai trabalha até agora. Um dos fatores de maior motivação no trabalho é justamente o sucesso dele, quando o trabalho é reconhecido, é recompensado e bem remunerado. Olha, a diferença entre o trabalhador bem-sucedido e o desanimado, a diferença é o empenho, é o esforço, é a perseverança. Muitas pessoas querem fazer sucesso da noite para o dia. Elas querem ganhar rios de dinheiro com poucos dias de trabalho. Isso na vida real não acontece. Eu li a história de um homem que se candidatou à vaga de lenhador numa madeireira. Então o funcionário que fazia entrevista com os candidatos disse para o homem: o senhor está acostumado a trabalho duro? O homem disse: sim, senhor, sei muito bem o que é trabalhar duro. Falou: onde o senhor trabalhou? Ele disse: no Saara. Falei: mas amigo, o Saara não é floresta, é um deserto. O homem disse: agora é. Trabalho duro. Albert Einstein dizia: eu penso por meses e anos, 99 vezes a conclusão está errada, mas na 100ª vez eu acerto. Na 100ª. Então, a vida de Thomas Edison mostra que a genialidade é mais questão de transpiração do que de inspiração. Isso está na vida real. Por exemplo, um cestinha no basquete vai acertar no máximo metade dos seus arremessos. Num jogo de futebol, alguém fez uma pesquisa dizendo e mostra que o time que vence acerta no máximo 53% dos passes que faz. No cinema, um ator repete uma cena dezenas de vezes, só uma vai para a cópia final do filme. Isso é perseverança. O nosso texto diz assim: quem planeja e trabalha com dedicação ficará rico. Eu fiz uma busca sobre a expressão trabalho duro. Aí descobri um texto que é muito conhecido, chamado Carta ao Trabalho Duro. Não sei se você já leu isso. Como é uma carta grande, eu fiz um resumo. Carta ao Trabalho Duro. Diz assim: querido trabalho duro, eu costumava odiar você.
Quando você me chamava, eu ouvia, mas eu corria para longe de você. E quando eu sabia que você viria, eu costumava me esconder. Quem você pensa que é me fazendo ter tanto medo de você? Eu dou um passo e você continua na minha frente. Suor no meu rosto, lágrimas nos meus olhos, e eu continuo seguindo em frente. Eu já ouvi dizer que você torna as pessoas pobres em pessoas ricas, que transforma 0 em 10. Existe algo que você não possa fazer? Agora olhe para mim. Você me fez quem eu sou hoje. E por sua causa eu tenho essa atitude de nunca perder, de nunca desistir. Quando alguns desistem, eu sigo em frente. Quando alguns dormem, eu me esforço ainda mais. Eu sou um perseguidor de sonhos. Isso significa que eu corro atrás dos meus sonhos e não nos sonhos dos outros. Oh, trabalho duro, meu pai estava certo. Você vale a pena. Agora eu não me escondo mais, eu estou esperando você. Trabalho duro. É disso que a Bíblia fala, mão diligente. Qualquer empresa do mundo procura homens e mulheres que estejam dispostos a trabalharem duro. O verso 24 do capítulo 12 do livro de Provérbios diz assim: quem se esforça ao máximo no trabalho chegará a ser chefe. Agora, quem é relaxado e preguiçoso nunca passará de um empregado qualquer. Agora, eu aprendi, meus irmãos, que existem 3 grandes inimigos de uma vida profissional bem-sucedida. O primeiro deles, irmãos, é a pressa. A pressa. A Bíblia diz assim: quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Então, a gente vive numa cultura fast food, do caixa eletrônico, do controle remoto, do tudo muito rápido, e nós não temos tempo a perder. Só que existem áreas na nossa vida que paciência e perseverança são essenciais. Por exemplo, há muitas pessoas que saem da faculdade, já vão fazer logo seu MBA, a sua pós-graduação, e acham que quando eles saírem de lá vão ter um mundo aos seus pés. Irmãos, isso não vai acontecer. Por quê, irmãos? Porque competência tem a ver com quilômetro rodado. Quilômetro rodado. Olha, se você tiver que fazer uma cirurgia cardíaca e você tiver que escolher entre um médico que nunca fez cirurgia, mas tem todos os diplomas de doutorado do mundo, e um que já faz há 30 anos cirurgia do coração, qual que você vai preferir? O velhinho que já faz há 30 anos, porque é competência que conta, é ter quilômetro rodado, são anos de trabalho. A competência tem a ver com a experiência, e a experiência tem a ver com o tempo rodado. Então não queira fazer as coisas, não queira ter sucesso da noite para o dia, isso não acontece na vida real. O segundo grande inimigo de uma carreira bem-sucedida é a preguiça, a procrastinação, a mania de protelar as coisas. A Bíblia diz assim, irmãos, o preguiçoso, leia comigo esse texto, o preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Então, há pessoas que começaram a procrastinar muito cedo na vida. Aí está o garoto assistindo televisão, a mãe chega e diz: meu filho, leva o lixo na porta. Aí ele fala: mãe, deixa vir o comercial. Quando vier o comercial eu vou. Aí quando chega na escola, chega o dia de entregar o trabalho, ele vai lá: professor, não deu, me dá mais um dia, me dá mais um prazo. E chega na empresa é a mesma coisa, o chefe pede uma coisa: não, amanhã eu dou, semana que vem, fica protelando. Eu aprendi que existem 4 razões pelas quais nós temos a mania de protelar as coisas. A primeira razão
é porque nós achamos que a tarefa que está sendo dada para a gente é uma tarefa desagradável, ou ela não tem importância para nós. Se você recebe uma tarefa assim, a sua tendência vai ser protelar, procrastinar, adiar. A segunda razão é o temperamento. Tem gente que nasceu para adiar as coisas. E tem outras que não aguenta papel em cima da mesa, quer resolver. A terceira razão é a pressuposição. E algumas tarefas parecem ser tão fáceis, que a gente deixa sempre para a última hora. Me diga o imposto de renda, irmãos. Parece fácil, por isso que todo mundo deixa para a última hora. Ou às vezes, outras parecem tão complexas que nós nunca queremos dar o primeiro passo. E a quarta razão pela qual nós protelamos as coisas é porque nós temos medo de não conseguir fazer. Então nós ficamos adiando isso. Eu ouvi de um homem que era tão preguiçoso, que ele decidiu não trabalhar mais na vida, pediu para os amigos enterrarem vivo mesmo, não tinha problema nenhum. Aí os amigos levaram ele para o cemitério. Quando estava no meio do caminho, um agricultor que estava voltando do campo olhou e falou: gente, esse homem está vivo, vocês vão enterrar, o homem está vivo. Aí os rapazes estavam levando, falou: não, ele está vivo mesmo, nosso amigo aí, ele pediu para ser enterrado, a gente vai enterrar mesmo. Ele disse que, mas enterrado por quê? Ele falou: não, é que ele não quer trabalhar, ele não está aí. O homem falou: meu amigo, saia já desse caixão, eu lhe dou aqui, eu torço aqui um saco de feijão. Aí o homem levantou do caixão e falou: é feijão cru ou cozido? O agricultor falou: lógico, é feijão cru, para você plantar e recomeçar a vida. Aí ele olhou para os caras e falou: toca para o cemitério. Mas a lerdeza, a falta de interesse, a falta de esforço, é um dos inimigos da realização profissional. Se você quer ser feliz no trabalho, trabalhe arduamente. Olha, quando se trata de trabalho, eu aprendi que há 3 tipos de pessoas. Imagine que tem um grupo de pessoas tentando mudar um piano de uma sala para outra. Sempre vai haver alguém empurrando o piano. Sempre vai haver alguém guiando a pessoa que empurra para não bater o piano na parede. E sempre vai ter alguém sentado no banco do piano, dando palpite nos outros que estão trabalhando. É a síndrome do consultor. Tem gente que nasceu para dar palpite, onde não é chamado, irmãos. É a história do consultor. Pastor de ovelhas tomava conta do rebanho. Quando um homem apareceu com uma Mercedes-Benz de último tipo, esportiva, aí saiu do carro e disse para o pastor de ovelhas assim: meu amigo, se eu lhe disser quantas ovelhas você tem no seu rebanho, você me daria uma ovelha? O pastor de ovelha falou: mãe, tudo bem. Aí o homem entrou no carro, tirou um notebook de última geração, conectou com o satélite da NASA, fez o satélite um escaneamento de toda a fazenda e tal, pegou os dados, transformou, imprimiu uma folhinha, e o homem disse assim: olha só, vou lhe falar, o senhor tem 1.587 ovelhas. Pastor, realmente, você tem razão, é isso mesmo que eu tenho. Aí o homem pegou o animal, colocou no carro. Quando ele ia saindo, o velhinho bateu na porta: baixa o vidro aí, meu amigo. Olha só, deixa eu lhe falar, o senhor é um consultor, não é? O homem falou: sim, eu sou. Mas como é que o senhor soube disso? Ele falou: coisa mais fácil do mundo. Primeiro, o senhor apareceu sem ser chamado. Segundo, o senhor me cobrou para me dizer uma coisa que eu já sabia. Em terceiro lugar, o senhor não entende bulhufo, o senhor pode devolver o meu cachorro? É a síndrome do consultor. Se você quer ser feliz no trabalho, saia do banquinho e vá para o trabalho. O terceiro inimigo de uma carreira bem-sucedida no trabalho é a ilusão. A ilusão. Veja o que a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 12, diz assim: o que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás das coisas vãs é falto de senso.
coisas vãs. Irmãos, eu chamo a sua atenção para essa expressão coisas vãs. Isso significa ilusões. É quando você fica anos e anos correndo atrás de um sonho tolo que nunca se concretiza. Há pessoas que não querem pegar no pesado, elas não querem lavrar a sua terra, elas ficam esperando a sorte grande cair do céu. Tem gente que fica anos e anos jogando na loteria, esperando que um dia vai fazer os 13 pontos, vai ter o número sorteado. E se tivesse guardado todo esse dinheiro e investido em trabalho, estaria rico hoje com todo o dinheiro que jogou na loteria. Eles se acham empreendedores e ficam num negócio que nunca põe dinheiro dentro de casa, só destrói a família, arruína o casamento, destrói todos os recursos. Não sei se você hoje está correndo atrás do vento, mas é hora de você parar. Quando você lavra a terra, a semente que você plantou vai germinar cedo ou tarde. E isso fará você plenamente realizado com o seu trabalho. Agora nós vamos para a segunda parte da mensagem, que é a integridade. Integridade, a beleza da essência. O texto de Provérbios diz: a pessoa honesta anda em paz e segurança. Leia comigo esse texto. Mas a desonesta será desmascarada. Integridade não é somente a semente certa a ser semeada, mas é a que dá maior resultado. E a Bíblia diz que integridade é segurança. Então, no mundo onde tudo pode ser comprado, corrompido e violado, a integridade é a virtude mais procurada no mercado. Porque a integridade é a beleza da essência. Você não vê integridade, porque a integridade está no caráter. Você conhece a reputação das pessoas. Reputação você vê, caráter não. Porque o caráter só aparece quando ninguém está vendo. É entre você e Deus. Eu descobri uma cena sobre um homem que foi colocado à prova numa dessas situações de trabalho. Deixa eu me mostrar essa cena. É para você ir até a sala do patrão, tá bom, certo? Olá, Sr. Martínez. Sente-se. Obrigado, senhor. Produziu bastante no seu primeiro mês aqui. Fez um bom trabalho. Agradeço muito por estar aqui. Sr. Martínez, o motivo de eu chamá-lo aqui é que eu estou procurando mais um gerente para supervisionar o transporte e estoque. Exige mais responsabilidade, mas paga mais. Seria do interesse do senhor? Claro que sim. Antes da decisão final, eu gostaria que trabalhasse um turno nesse departamento semana que vem. Vai ver uma lista de 17 engradados que vão chegar. Mas um dos engradados irá para um galpão separado. Sr. Martínez, quando fizer o relatório, eu gostaria que colocasse que recebemos 16 engradados. Vão chegar 17, mas quer que eu escreva 16? É isso mesmo. Eu tenho outro objetivo para o engradado extra. Está no meu time, não está? Porque não posso usar pessoas que não estejam no meu time. É o seguinte. Pense e me dê uma resposta amanhã às 10 da manhã. Mas preciso saber se você quer mesmo esse cargo. Boa noite, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, Sr. Martínez. Como está esta manhã? Bem, obrigado. E o senhor? Eu ainda não sei. Por favor, sente-se.
Acredito que teve tempo para pensar em nossa conversa de ontem. Sim, senhor, eu tive. E o que decidiu? Está no meu time? Senhor Tyson, agradeço muito por ter um emprego aqui. Mas não posso fazer o que pediu. E por que não? Porque é errado, senhor. E seria uma desonra para meu Deus e minha família mentir no relatório. Sabe o que pode acontecer com seu emprego aqui? Sim, senhor, eu sei. Javier, posso apertar sua mão? Meu jovem, você me deu a resposta certa. Procuro alguém para gerenciar o transporte e estoque e, sinceramente, você era a última pessoa da minha lista. Mas preciso de alguém de confiança. Você aceita o cargo? Ajustaremos seu salário. Seria uma honra, senhor. Ótimo. Então o cargo é seu. O Walter vai dar todos os detalhes a você e eu avisarei os funcionários na segunda. Meus parabéns, Javier. Aí, Javier. Obrigado pela integridade. Isso é raro. Muito bem, Javier. Depois de 6 candidatos, eu estava ficando desanimado. Isso é um filme, mas acontece na vida real. E nem sempre o final é feliz. Hoje mesmo uma pessoa me procurou dizendo que um de seus filhos era responsável por uma auditoria e foi pedido que ele falsificasse alguns relatórios. E ele disse que não faria isso. E ele foi afastado da sua função. E fez isso por causa do temor a Deus. Eventualmente ele pediu demissão da empresa. Agora, irmãos, olhe só o que a Bíblia diz em Provérbios 28. O que anda em integridade será salvo. O que anda em integridade será salvo. Mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Jesus ensinou que há 2 coisas que estarão sempre no mesmo lugar: o tesouro e o coração. Ache um, você encontrará o outro. Alguém fez uma pesquisa que perguntava até onde você iria para ganhar 10 milhões de dólares. 25% responderam que estariam dispostos a abandonar a família se fosse necessário, por 10 milhões. 25% estariam dispostos a abandonar a igreja se fosse necessário. 23% estariam dispostos a se prostituir por até 1 semana ou mais, se fosse necessário. 16% deixaria o cônjuge se fosse necessário. 10% dariam falso testemunho e deixariam um criminoso sair livre por 10 milhões de dólares. E 7% matariam um estranho por 10 milhões de dólares. A Bíblia diz: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. E Deus, irmãos, procura integridade em tudo. Não é ser íntegro em algumas coisas e relaxado em outras. A integridade ela só tem valor se ela for de todo. Um casal ia fazer um piquenique, passou numa lanchonete para pegar um lanche.
E o atendente colocou o pedido numa sacola e eles saíram, foram para um parque. Mais tarde, lá no meio do dia, quando eles foram abrir o lanche, eles verificaram que junto com o lanche havia um saquinho que tinha o dinheiro daquele dia da lanchonete. O atendente tinha acidentalmente colocado no mesmo envelope o dinheiro do caixa. E aquele casal, então, voltou na lanchonete, procurou o gerente e devolveu o dinheiro. O gerente ficou tão, assim, surpreso e disse assim: minha gente, olha, isso nunca me aconteceu antes. Você é a pessoa mais honesta que eu já conheci nessa vida. Olha, por favor, não vão embora. Eu tenho um amigo aqui, um repórter, eu quero fazer uma reportagem com vocês, eu quero colocar no jornal, exaltar essa honestidade de vocês. Aí o homem chegou e chamou o gerente de lado: olha, não faça isso não, meu irmão, não faça nada de jornal, nada de imprensa, pelo amor de Deus, é que a mulher que está comigo, na verdade, não é minha, entendeu? É a integridade seletiva, só vale para algumas coisas. Irmãos, no mundo dos negócios, a integridade pode ser mais valorizada do que a inteligência ou a criatividade. Os evangelhos registram que Jesus atraía grandes multidões para ouvi-lo, e isso num tempo em que o povo tinha uma repugnância por religiosos e homens da lei. E a razão era simples: Jesus falava como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus, que eram hipócritas. Nesse mundo, irmãos, integridade é tudo, tanto para Deus quanto para as empresas. Eu quero terminar essa mensagem com uma história que eu achei maravilhosa, simples, por ensinar um princípio que pode acontecer a qualquer momento com a sua vida. Você colher o fruto da integridade, de fazer as coisas bem feito. Um certo homem foi contratado para pintar um barco. Enquanto ele fazia o seu trabalho de pintura, ele descobriu que a tinta escorria por uma certa frecha do barco, no piso do barco. Então ele parou o seu serviço e consertou aquele buraco. Tapou, fez o serviço direitinho, depois pintou, recebeu o dinheiro pela pintura e foi embora. Uma semana depois, o proprietário do barco chamou o pintor e o presenteou com um envelope. Nesse envelope havia em dinheiro o triplo do trabalho que ele havia recebido como pintor. E o pintor disse: não, eu não estou entendendo, o senhor já me pagou, eu já recebi pelo trabalho que eu lhe fiz. E o proprietário do barco disse: não, isso não é pela pintura, é pelo você ter consertado o vazamento do barco. Aí o homem disse: não, mas isso foi um serviço tão pequeno, eu nem quis cobrar por isso. Por que o senhor está me dando tudo isso? Ele disse: meu amigo, quando eu pedi a você para pintar o barco, eu me esqueci de mencionar o vazamento. 3 dias depois que você terminou o seu serviço, os meus filhos, sem me avisar, saíram para uma pescaria em alto mar. E eu não estava em casa. E naquele momento, quando eu soube, eu fiquei desesperado, porque eu sabia que o barco podia afundar por causa daquele vazamento. Você não imagina o meu alívio e a minha alegria quando eu os vi retornando sãos e salvos. Então eu examinei o barco e constatei que você o havia consertado. Você evitou que meus filhos corressem risco de morte. Muito obrigado. Isso pode acontecer com você. Irmãos, a palavra de Deus hoje está nos dando um alerta. Quando alguém comete um ato ilícito de trabalho, a grande pergunta é: quem vê? E se o chefe não vê? E se a câmera não grava? E se ninguém denuncia? Qual é o problema?
O problema é que Deus vê. Deus vê. E a Bíblia diz em Miqueias capítulo 6, diz assim: poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Resposta: é claro que não. A boa notícia da noite é que Deus procura homens e mulheres íntegros e competentes. E Ele vai enviar amanhã de manhã esses homens íntegros e competentes para o trabalho. Porque o comércio depende deles, a indústria depende deles, a fábrica depende deles, o mundo dos negócios depende dos competentes e dos íntegros. E a boa notícia da noite é que quando Deus encontra um íntegro, Deus faz tudo por ele. Leia comigo esse texto de 2 Crônicas, capítulo 16, que diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Viu? É a boa notícia da noite. Os olhos do Senhor passeiam. Meu irmão, minha irmã, o mundo está à sua espera como homem e mulher competente e íntegro. Saia com essas virtudes e saiba que sempre haverá um lugar, uma empresa e um bom negócio à sua espera. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé.